Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira da terceira semana da Quaresma, dia 9 de março. Hoje a igreja celebra a memória de Santa Francisca Romana, religiosa. Ela foi mãe e depois também se consagrou como religiosa e fundou a Congregação das Oblatas. Ela viveu de 1384 a 1440. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus foi à sua terra, onde ele cresceu, Nazaré. E conforme seu costume, ele foi a uma sinagoga no dia de sábado. E ele pôs-se a ensinar aos seus concidadãos e dizia: um profeta não é bem aceito em sua terra e em sua casa. Olhai bem que no tempo do profeta Elias, quando ficou sem chover 3 anos e 6 meses, a nenhuma outra viúva, a não ser aquela viúva de Sarepta, na Sidônia, fora enviado o profeta Elias. E no tempo do profeta Eliseu, existiam também muitos leprosos ali, mas a nenhum deles foi enviado o profeta Eliseu, a não ser aquele Naamã, o sírio. Eles perceberam que Jesus estava falando sobre eles, e eles ficaram muito irritados com Jesus, o expulsaram da sinagoga, levaram-no até o alto de uma montanha e queriam precipitá-lo dali. Mas Jesus passou por meio deles e seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos o nosso itinerário quaresmal. E a Quaresma é sempre um tempo de renovação espiritual. É sempre um tempo para que eu e você realizemos anualmente a nossa peregrinação espiritual, visitando o nosso coração, visitando a nossa vida e detectando toda a força de mal e toda a força de pecado que tenta nos afastar do caminho do Senhor. Porque o nosso êxodo, a nossa caminhada ou a nossa peregrinação é um dia após o outro. Todos os dias eu e você caminhamos. Por isso a palavra de Deus é sempre presente. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Hoje, se ouvires a voz do Senhor. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu possa vir a ser um grande bandido e realizar grandes escândalos, e você também. Hoje você está casado com esta mulher, está casado com este homem, mas amanhã você não sabe. Porque o tempo de Deus é sempre hoje. Amanhã pode aparecer um amigo, um parente, um vizinho, e devido às contrariedades da vida, podem nos desencaminhar, nos extraviar do caminho do Senhor. Por isso a palavra de Deus é sempre: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque o tempo de Deus é sempre hoje. Hoje, na primeira leitura do livro dos Reis, nós encontramos um pagão que se aproxima do mistério do Deus de Israel, um pagão que padecia de lepra, e que uma empregada da sua casa havia dito à sua esposa que existia um profeta em Israel, que quem sabe o seu patrão pudesse ficar curado. De modo que Naamã, o sírio, vai pedir autorização ao seu rei e, levando grande quantidade de riqueza, vai até o profeta Eliseu. E ali ele vai tentar comprar o milagre. Ali ele vai tentar pagar pela misericórdia do Senhor e pelo milagre. Mas Eliseu não vai nem aparecer para recepcioná-lo. Só vai dizer: diga a ele que vá e se banhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou muito irritado, muito nervoso, e disse: mas na minha terra tem rios mais bonitos, mais caudalosos. Por que eu tenho que me banhar nesse rio aqui e não da minha terra? E ele não quis obedecer o pedido do profeta. Ele preparou-se para partir, e são os seus servos que vão convencê-lo, dizendo: mas se ele tivesse te pedido para fazer coisa maior, você não teria feito? Assim então Naamã obedece, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e fica curado. De modo que depois ele volta então até o profeta Eliseu e vai dizer: agora eu sei
que não existe nenhum outro Deus maior do que o Deus que está aqui em Israel, o Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, o Deus que eu e você servimos. E é com essa profissão de fé de um pagão que reconhece a misericórdia do Senhor, o poder do Senhor, é que nós vamos então agora entrarmos no espírito do Evangelho de hoje, porque Jesus está em oração na sinagoga. Jesus está dentre os seus concidadãos, está na sua terra onde ele cresceu. E por isso ele vai dizer: um profeta não é bem aceito em sua casa. Um profeta não é bem aceito entre os seus familiares. Por isso, nesse momento agora, é Jesus que vai chamar a atenção dos seus concidadãos ou dos seus ouvintes para uma coisa que eu e você podemos sofrer: a falta de fé. A falta de fé. A apostasia do coração, onde eu e você chegamos a não crermos mais no Senhor, a guardarmos as nossas tradições humanas, cumprir as nossas tradições humanas somente como tradições humanas, mas sem espírito de conversão, sem transformação. E é isso que Jesus agora está condenando aos seus concidadãos. E ele vai dizer: na época do profeta Eliseu, existia muitos leprosos em Israel, mas a nenhum deles foi enviado o profeta Eliseu, a não ser Naamã, que era um pagão, que não pertencia à fé de Israel. Jesus vai tomar esse personagem do passado para acusar a descrença dos seus ouvintes, a incapacidade de acreditar, porque como Eliseu fora credível para aquele leproso, Jesus está dizendo: vocês não creem em mim, não creem que o Pai me enviou. Outro personagem do passado que Jesus vai tomar é do profeta Elias, quando na época do profeta Elias ficara 3 anos e 6 meses sem chover, e ali existiam muitas viúvas com dificuldades para se alimentar. E diz Jesus: mas a nenhuma delas fora enviado o profeta Elias, senão aquela de Sarepta na Sidônia, que não era uma mulher também da religião de judia, era uma pagã. Jesus vai chamar a atenção que é justamente para 2 pagãos que não guardam as tradições, que não têm a fé de Israel, que o Senhor vai utilizar a sua misericórdia e o seu poder. Eles perceberam naquele momento que Jesus acusava a descrença deles, que Jesus acusava a falta de fé deles, porque um profeta não é bem aceito em casa. Evangelizar dentro de casa é muito difícil. Evangelizar aqueles que convivem conosco é muito difícil, porque eles conhecem as nossas fraquezas, eles conhecem as nossas debilidades. Por isso, às vezes, é mais fácil evangelizar as pessoas de fora do que as pessoas de dentro, porque elas não conhecem a nossa história. Jesus vai dizer: um profeta não é bem aceito em sua terra e em sua casa. Quer dizer, os seus concidadãos, os seus ouvintes não creem nele, não acreditam nele. E eles perceberam que Jesus estava então acusando essa descrença, essa apostasia de coração, e eles ficaram muito irritados com Jesus, porque Jesus diz: mesmo que vocês estejam aí rezando, orando, praticando as tradições humanas de vocês, o Senhor não os ouve, porque o vosso coração está distante. Os vossos ritos são somente de aparência, somente exterioridade, e a Quaresma é um grande grito de conversão para mim e para você, de modificarmos o interior, de modificarmos o nosso coração, de rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, como anunciou o profeta Joel. Eles ficaram muito irritados com Jesus, expulsaram Jesus da sinagoga, levaram Jesus até o alto da montanha e quiseram precipitá-lo dali. Mas Jesus passou entre eles e seguiu o seu caminho e não desistiu do seu anúncio. Um grande fraterno abraço para todos, uma abençoada Quaresma, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração, dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Santa Francisca Romana, rogai por nós. Paz e bem.